Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, hoje nós vamos iniciar a nosso novo capítulo, né, que é missões e nas missões internas, que nós vamos falar sobre a ocupação das minas. Essa é a nossa sexta aula de história, iniciando na página 238 e vai até a página 240. Então, nós vamos dar continuidade, né, aos nossos conteúdos. Nós já vimos, né, agora há pouco, né, no nosso conteúdo, os nossos tropeiros, né, a comida típica, né, que é o feijão tropeiro, né? Vimos também qual a importância que eles tiveram quando abriram caminhos, né? Quando abriram estradas para outros lugares, né? Que começou com isso veio que as vilas, né? Com continuação vieram as cidades. Então as vilas começaram a ser movimentadas pelos tropeiros e, consequentemente, né, ela começou a ser bem movimentada pelas outras pessoas, pelos os comerciantes também, né, da região e fora de todo o Brasil, né, como foi dito no texto, e aí acabou que foi formando-se as cidades, certo? E aqui, como vocês estão vendo, né, nós temos uma caravela e essa caravela ela tinha nos baús o quê? Né, as especiarias. No caso aqui nós estamos vendo o ouro, aqui nós estamos vendo a canela e aqui nós estamos vendo o cacau, que eram especiarias que eles, né, queriam muito, né, eles exportavam, né, levavam para a Europa para comercializar lá, não é? E aqui eles faziam, né? Com isso eles faziam, levavam um pouquinho da nossa riqueza, né? Das nossas riquezas naturais no Brasil, não é isso? Bom, então aqui nós temos a ocupação das minas e nesse capítulo você vai estudar o deslocamento de ouro e outras riquezas do Brasil, né? Bem como as mudanças que ocorreram por causa desses descobrimentos. Aqui nós temos conversa vai, né? Hoje em dia, quando falamos em riqueza, muitas pessoas pensam em dinheiro, carros ou mansões. No Brasil colônia, a ideia de riqueza era muito diferente da que temos hoje, né? Então, qual era? Eram os produtos naturais, né? O que nós tínhamos de riqueza, né? Que tanto que os portugueses, né? Eles ficaram muito impressionados, né? Já eles comercializavam nossas riquezas, levavam para a Europa as nossas riquezas, muitos, né? Então, por que os produtos retratados eram considerados riquezas? Né? Porque eles eram muito cobiçados na Europa, né? São as especiarias muito visadas lá. Para eles davam muito lucro também, não é? Então aqui nós temos, né, ó, a pergunta. Vários produtos eram cobiçados pelo reino de Portugal e pelos comerciantes portugueses, na época em que o Brasil era uma colônia. Entre esses produtos estavam as especiarias como canela, cravo da Índia, pimenta do reino e gengibre, que eram usadas para temperar e condimentar os alimentos, deixando-os saborosos. Além das especiarias, o reino português, buscavam minérios na colônia. Mas será que eram só essas as riquezas que os portugueses buscavam no Brasil? Né? Não, né? Tinham várias riquezas, né? Aí aqui tem um pouquinho, né, falando sobre as especiarias, né? Aqui tem assim, ó, essas especiarias tinham gostos e cheiro forte, o suficiente para disfarçar odores ou sabores de algo estragado. Então, o que tinha de estragado, ou eles que estavam, né, com odor forte, porque muitos não tomavam banhos, né, assim, muito, então eles passavam essas especiarias para poder diminuir o mau cheiro, né, o odor forte. Além disso, eram utilizados para fazer perfumes, velas, óleos e incensos. Aqui nós vamos falar sobre as drogas do sertão.
como a gente acabou de falar sobre essas especiarias. Eles chamavam de droga do sertão. A gente vai, né, saber por quê, tá? Então, hoje em dia é fácil encontrar produtos de outras partes do mundo na loja mais próxima. Por isso, podemos comprar azeite português, queijo francês ou chocolate suíço em alguns mercados, né? O mercantil, os supermercados. Mas nem sempre foi fácil assim. Na época da chegada dos portugueses, o transporte de produtos era feito com animais e carroças, por terra ou caravelas pelos mares, que percorriam distâncias enormes. Por isso, né, produtos que vinham de outros lugares eram muito caros. Apesar de serem muito caros, eram produtos como seda, porcelana, canela, pimenta e etc. Eram muito apreciados pelos portugueses, né? Lembra que a tia falou no início? Pronto, e para eles aqui não tinha custo nenhum, a não ser levar, né? Porque não tinha custo em valores, né? Eles, pelo contrário, eles ganhavam mais, não é? Pelo valor, porque aqui não tinha, podia tirar, não tinha, como tem no nosso, tinha no nosso livro que ele via que as terras nem tinha lei nem tinha rei, né? Então eles tomaram posse, não é isso? E aqui, gente, olha só, os portugueses encontraram produtos novos e valiosos no Brasil. Alguns desses produtos eram especiarias como cacau, guaraná, cravo e urucum. Essas especiarias brasileiras ficaram conhecidas como drogas do sertão. Elas eram encontradas geralmente na região amazônica. Aqui, gente, nós temos a pintura, né? Retratando na época. Aqui nós temos o transporte, que era muito lento e demorado por terra, que era feito pelos bois ou pelas mulas, né? Olha, que levavam as carroças. Eles botavam as coisas aqui dentro, né? Dessa parte da carroça e os bois levavam, certo? E era pelas estradas. E aqui era por caravelas, né? Olha, eles colocando, né, aqui no navio, no caravela, para poder levar. Aí aqui tem assim, ó, o transporte era muito lento e demorado. Por terra era feito com bois ou mulas. Aí temos embaixo assim, o porto, óleo sobre tela, né? Que tem o tamanho, que é o centímetro, e Museu Real de Belas Artes, né? Bruxelas. Aí aqui tem assim, o transporte de especiarias por meio de caravelas era caro e perigoso. As caravelas podiam ser atacadas por piratas ou afundadas em tempestades. Os piratas que eles estão falando, gente, os piratas, eles, né, na época da Brasil Colônia, eles assaltavam, era como um assalto, bandido assaltando as pessoas. Então, os piratas, nessa época, eles levavam tudo que tinha no barco e às vezes levava até no barco, na caravela, e às vezes até levava a caravela. Então, eles tinham medo, né, de levar, porque tinha esses piratas que levavam tudo que poderiam, que podiam, né? E aí as pessoas perdiam a mercadoria, certo? Aqui, gente, eu tenho no glossário especiarias. Quer dizer o quê? Sementes, cascas, raízes ou flores com aroma e sabor forte, tá? Aqui nós temos, né, um pouquinho mais sobre, né, as drogas do sertão, tá? Então, as drogas do sertão eram desejadas pelos portugueses, pois eram produtos incomuns na Europa e podiam ser vendidos a preços altos. Para encontrar e colher as drogas do sertão, os bandeirantes. Lembra que a gente leu, a gente estudou essa parte das expedições dos bandeirantes? Pronto, é lá no início do capítulo, lá do primeiro capítulo. Então, escravizavam os indígenas, isso porque os indígenas conheciam os vários tipos de especiarias e sabiam onde se encontrava, né? Onde encontrar. Então, os bandeirantes, eles
pegavam os índios, né, para escravizar, para fazer o trabalho, né? E além disso, porque os índios, os indígenas, eles sabiam o local onde essas especiarias estavam e também sabiam, né, cada uma dessas especiarias. Então era por isso que eles pegavam, né, os indígenas para poder trabalhar para eles, ser escravizados, certo? E aqui nós temos mão na massa com atividade que nós vamos, né, fazer juntas, ou que você já fez, vamos corrigir juntos, tá bom? Então, o que eram as drogas do sertão? Né? Especiarias encontradas geralmente na região amazônica, né? Como urucum. Gente, vocês sabem o que é urucum? É o coloral, aquele pozinho vermelho que dá cor aos alimentos. Pronto, é o coloral. Então, aí é a semente do urucum. A massa, né? É a semente do urucum. Ela é amassada e vira o pó, que é o coloral, tá? Pau, cravo, né? Castanha do Pará, certo? Cacau e guaraná. Essas são as especiarias encontradas geralmente na região amazônica. Agora nós temos a segunda questão, porque os portugueses... Desculpe, gente. Porque os portugueses tinham interesse nas drogas do sertão? Porque eram produtos que não, lembra que acabei de explicar, não existiam na Europa, né? E podiam ser vendidos a preços altos, né? Então os portugueses eles tinham vários lucros, né? Além disso, eles eram úteis na alimentação e confecção, aqui é um C cedilha, confecção de tintas e óleos, certo? Agora nós vamos para a terceira questão. Na terceira questão é pessoal, você que vai responder, tá? Então, em sua casa é utilizada algumas dessas especiarias, como as que eram exploradas pelos portugueses? Aí você vai escrever. Eu, aqui em casa, eu uso muito, sabe o que, gente? Canela. Eu uso muito canela em pó. Canela em pó eu gosto muito, que eu uso na banana, eu uso quando eu faço uma panqueca, que é a bruaca, certo? Eu uso muito canela. Eu faço chá com a canela em pau, também eu uso o pó e a em pau, certo? Outro aqui que eu uso muito, né? Que é o que? O cacau, que é o nosso Nescau, o nosso Toddy, né? Mas aqui mesmo era a fruta do cacau, mas tem também o cacau em pó, que eu tô dizendo, né? Eu uso também o guaraná, mas eu uso como guaraná? Eu uso o pó do guaraná, que eu faço o suco de guaraná, certo? Eu também uso, né? Eu vou botar só canela em pó, que é para vocês continuarem, tá? Também eu usei muito, já agora faz tempo que eu não compro, eu usei também, eu usava muito castanha do Pará, eu gosto demais de castanha do Pará. E o que eu ainda uso muito, 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 muito mesmo é o cravo, né? Que é cravo que eu disse não ia botar, mas eu vou botar porque cravo eu uso muito também, sabe? Eu boto pra garganta, sabe? Eu uso cravo para fazer molho branco, que a gente faz com cebola e o cravo. Eu uso muito também, certo? Então são essas especiarias que eu ainda uso. E uso também, mas aqui não tem, eu uso açafrão também. Gosto muito de açafrão no alimento, na comida, para cozinhar, para fazer uma galinha, uma carne cozida, né? Até no arroz também eu boto muito no arroz. Então, são essas coisas que você deve colocar para perguntar à sua mãe quais são as especiarias que ela tem em casa. Se tem todas essas, ou quais que não foi colocado aqui, né? Se tem outras, como aqui também fala. Lembra que aqui ele fala também de outras especiarias.
Fora esse, tem o azeite também, que aqui também eu uso o azeite, mas lá na pergunta não tem, lembra? Canela que eu já botei, pimenta também eu uso muito, pimenta para amassar junto com o alho. Então você pergunta à mamãe e escreve, tá bom, gente? E nós ficamos por aqui na nossa página 240 com o nosso conteúdo, né? Ocupação das minas, tá? Espero que você tenha gostado. Assista às aulas, faça as atividades, veja a agenda, certo? E até a nossa próxima aula, tá bom? Beijo, fica com Deus, tá? Tchau, tchau.